Olá, Pedagogia! Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Vozes da Pedagogia. Hoje estamos com as colegas Lara Emanuela, que sou eu, Yasmin Silva, Maria Erlen Pena, Kelly Wata, Marluce Xavier e Regimara Nogueira, do quarto período noturno da Zona Leste da turma PED 201N01. Hoje vamos conversar sobre um dos 4 eixos da língua portuguesa da BNCC, o eixo da análise linguística e semiótica, que é a prática de decomposição de uma determinada língua, com o objetivo de compreender seus traços distintos, significativos e seu funcionamento. Agora, nossa colega Yasmin Silva irá nos contar o que é a análise linguística. Vamos falar mais sobre o que é análise linguística. Primeiramente, é essencial compreender que a língua se define como um conjunto de unidades que estabelecem constante relação em torno de uma estrutura, ou seja, todas as línguas naturais se organizam em torno de regularidades, formas que garantem seu funcionamento. Dessa forma, o analista deve ter métodos de análise bem definidos e delimitados, tendo em vista que os fatos linguísticos são amplos e complexos. Agora, minha amiga Erlen vai falar mais sobre a análise linguística. Então, falando mais um pouco sobre análise linguística, muitas das vezes as pessoas acham que a análise linguística ela vai eliminar a gramática das salas de aula, mas pelo contrário, ela engloba, entre outros, os aspectos e os estudos gramaticais. Como os professores eles vão trabalhar a análise linguística na sala de aula? Muitas das vezes as pessoas acham impossível usar a língua ou refletir sobre elas em gramática. Mas não, trabalhar com atividade de análise linguística em sala de aula, o professor estará utilizando uma nova abordagem de ensino e levará os seus alunos a compreender determinados aspectos da língua. Olá, o meu nome é Kelly Wata e eu vou falar sobre os objetivos da análise linguística. A análise linguística apresenta-se como auxílio para a prática de leituras, escuta e de escrita, com o objetivo de refletir sobre os elementos e fenômenos linguísticos e sobre estratégias discursivas com foco nos usos das linguagens, a fim de possibilitar aos alunos a reflexão acerca da linguagem. Hoje eu vou falar um pouco das diferenças entre o ensino da gramática e análise linguística. O que podemos falar da análise linguística? Então, a análise linguística ela se diferencia entre diversos aspectos do ensino tradicional da gramática. No ensino da gramática, a ênfase ela recai nos conteúdos gramaticais como objetos de ensino, abordando isoladamente, em sequência mais ou menos fixa. Como podemos explicar isso? Que na gramática, ela não existe somente fragmentações entre eixos. As aulas gramaticais, elas são relacionadas necessariamente com as de leituras e produção do texto. Então, na sala de aula, a gente podemos falar vários contextos, não somente leituras e nem somente produção de texto. Com isso, temos a centralidade. O que é isso? A centralidade é uma norma padrão e as unidades são privilegiadas. Quais são essas unidades que são privilegiadas? São as palavras, as frases e os períodos. É isso mesmo, Erlen. Você falou sobre o ensino de gramática. Eu vou falar um pouco da prática de análise linguística. A prática da análise linguística existe na integração entre os eixos de ensino. A análise linguística é uma ferramenta para a leitura e produção do texto. A ênfase nos usos como objetos de ensino, habilidade de leitura e escrita, que remetem a vários outros objetos de ensino, como estruturais, textuais, discursivos, normativos, apresentados e retomados sempre que necessário. E a centralidade da análise linguística está nos efeitos de sentido, e a unidade privilegiada da análise linguística é o texto. Eu sou a aluna Regimara Nogueira e vou falar também sobre quais são os procedimentos para realizar as atividades com essa prática em sala de aula. Bom,
Nas atividades com análises linguísticas, o professor deverá trabalhar tendo como ponto de partida o texto produzido pelo aluno na sala de aula e deverá auxiliá-lo para que ele possa, de uma maneira bastante natural, refletir acerca da construção do texto, de tudo que tem dentro dele, dos efeitos e sentidos. Como leitores, eles vão observar isso. O professor João Vanderlei, em geral, esclareceu a análise linguística e incluiu texto e trabalho, sobre questões tradicionais, assim, dentro da gramática como um todo. É muito importante que no ato de trabalharmos toda essa linguística, essa análise linguística dentro da sala, nós possamos observar o modo que os alunos escrevem, o modo que eles interpretam, aquele texto, as formas que eles leem, e tudo isso é muito importante dentro da análise linguística. Então, um dos procedimentos, que eu vou citar agora aqui, que são primordiais para a realização dessas atividades, com essas práticas na sala de aula, é observar o texto produzido pelo aluno, e depois auxiliar esse aluno a interpretar, a ler, refletir sobre o que ele escreveu. Como sabemos, o eixo trata de análise linguística e semiótica. Mas afinal, o que é a semiótica, Aonde ela começou a fazer parte? Bom, a semiótica surge para atender às demandas da modernidade, Mas como assim? Porque esse eixo, ele trabalha com a linguagem fora do código linguístico. Ele não é mais aquela análise do texto escrito apenas, ele abrange os signos e significações em tudo que o ser humano modifica, em tudo o que ele dá um significado. O eixo da análise linguística e semiótica são transversais, porque ao trabalhar outros eixos da BNCC, como a leitura, a produção de texto, oralidade, a gente vê a análise linguística e semiótica dentro deles. Por exemplo, a leitura. A leitura não é feita somente de textos escritos, nós fazemos também leitura de imagens. Como vemos na BNCC, a análise linguística e semiótica envolve os procedimentos e estratégias de análise e avaliação consciente durante o processo de leitura e de produção de textos orais e escritos e multissemióticos. Então, basicamente, o eixo da análise linguística e semiótica estuda a estrutura dos textos de múltiplas linguagens. Então, também isso inclui memes, vídeos do YouTube, as figurinhas que a gente manda no WhatsApp, saindo daquele contexto em que a análise linguística era apenas feita de textos escritos. Bom, esse foi o nosso podcast sobre o eixo da análise linguística, com as colegas Lara Emanuela, que sou eu, Maria Erlen Pena, Marlúcio Xavier, Kelly Wata, Yasmin Silva e Regimara Nogueira. Até a próxima!